Eu quero recapitular com você. Eu comecei uma série que está lá no nosso canal do YouTube, Ser Igreja. Então eu estou compartilhando alguns aspectos do que nós cremos do que é ser igreja, tanto ser igreja local, que quando a gente está reunido num lugar assim, nós estamos expressando uma parte pequena da Igreja de Jesus. A Igreja Universal de Jesus, ela é composta por todas as pessoas em qualquer lugar do mundo que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Se Jesus é o fundamento, se Jesus é a pedra de esquina, todos nós fazemos parte da mesma igreja. Seja igrejas mais barulhentas, igrejas menos barulhentas, igrejas que batizam de uma maneira ou que batizam de outra maneira, igrejas que creem mais no poder do Espírito Santo, igrejas que creem mais na inerrância da palavra. Nós queremos trabalhar com as duas dimensões, com a palavra e com a manifestação do poder do Espírito Santo, mas todos nós que estamos em Cristo, então nós somos uma igreja única. A igreja de Jesus não está dividida, a igreja de Jesus se reúne em endereços diferentes, desde que se pregue Jesus como Senhor. Se é pregado outro evangelho, pode até parecer uma igreja evangélica, mas não é de Jesus, Jesus não está lá, e aí tem que haver conversão nesses lugares. Mas em todos os lugares que praticam da mesma maneira, somos igreja de Jesus. Agora, nós aqui, na igreja local, aqui, Ministério Cristão Alfa e Ômega, quando você entra naquela porta, você está entrando numa igreja local. Então, nesta igreja local, o que nós temos procurado fazer é compartilhar os fundamentos do que cremos, os fundamentos do Evangelho de Jesus aplicados a uma prática local, como valores nossos aqui, valores do reino que nós queremos praticar aqui. Então, duas palavras já estão no YouTube, Ser Igreja 1 e Ser Igreja 2. Eu preguei uma outra palavra que daí acabou que eu não tinha me tocado, na verdade, que eu tinha que dar esse destaque, mas foi importante, que foi as esferas do relacionamento com Jesus. Quantos estavam aqui? Os 500, os 120, os 70, os 12, os 3, o João, né? Aquilo faz parte de ser igreja. Aquelas dimensões, elas fazem parte. Então eu falei no começo da ministração de que ser igreja não é algo estático, não é ficar sentado num banco durante o culto, ou ficar em pé, ou senta, ou levanta, mas ser igreja é sair da multidão e caminhar cada vez mais na proximidade de Jesus, estar mais perto de Jesus para sermos transformados à imagem dele. Há um limite que nós podemos alcançar enquanto nós estamos nesse corpo físico aqui. A palavra de Deus diz que naquele dia, quando nós estivermos diante dele, quando nós vamos vê-lo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo tal como ele é. Então a transformação que Jesus começou em nós, ela só pode se completar naquele dia, porque há uma limitação física, mas nós somos chamados a ser transformados de glória em glória, a ser perfeitos como ele é perfeito, a sermos santos como ele é santo. Nós somos chamados a expressar manifestações aqui e agora, e essas manifestações acontecem a partir da igreja, a partir da reunião dos santos, a partir da ministração de uns aos outros, que é um conteúdo que eu vou depois tratar um pouco mais à frente. Uns aos outros é uma marca da igreja local. Todos nós fazemos algo uns aos outros quando nos reunimos. Não é só quem prega ou quem está à frente de alguma coisa, mas como corpo nós temos expressões que o Senhor espera que nós venhamos a manifestar uns aos outros para a glória dele. Amém? Essa palavra de hoje eu estou chamando também esferas da intimidade com Jesus, parte 2, vamos dizer assim, porque quando eu percebi ali, eu gosto um pouco de numerologia bíblica, amém? Isso não significa cabala, isso não significa misticismo, não significa numerologia mudar o nome para dar sorte, não é isso que eu estou falando. Mas é inegável que o mundo que nós vivemos, ele foi planejado por uma mente que nós não conseguimos alcançar, que é a mente do Senhor, e o Senhor, com certeza, ele criou a matemática para criar o mundo. Tanto quanto ele criou a física, ou a química, a biologia, a astrologia, não, a astronomia, Deus criou todas as ciências que residem nele, para que a partir de todas as ciências que ele estabeleceu, o mundo pudesse ser criado de acordo com estas regras, estas leis espirituais dele, mais altas que as nossas. O homem descobre a matemática, fica maravilhado. E o que ele faz? Ele vai adorar a matemática.
Então os números, e ele quer manipular os números e quer prever os números, porque ele encontrou o segredo dos números. O segredo dos números é Deus. Mas é claro que coisas de Deus, ele ainda permite que o homem brinque às vezes de achar que sabe muita coisa. E Deus fala que ele pega o homem na sua tolice, pela sua sabedoria que é tão maior. Mas isso não muda o fato de que existem números que na Bíblia se repetem como uma revelação de algo que o Senhor quer que nós venhamos a prestar atenção. O número 7, por exemplo, na Bíblia, ele dá uma ideia de compleição, de plenitude, de algo completo da parte de Deus, não é? Então nós temos aí a humanidade com 7.000 anos provavelmente de existência, colocando o último milênio como o reino de Jesus, como uma marca profética de entendimento, quando a gente entende, né? O número 3, por exemplo, é o número de Deus, da trindade de Deus, tá certo? E Deus se manifesta, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós temos, sei lá, o número 40, nós vamos falar sobre ele já já. Então, se você perceber o número 12 como um número de autoridade, né? 12 discípulos, 12 tribos, né? Não 12 discípulos, 12 apóstolos. Então, o Senhor, ele dá um entendimento acerca dos números na própria Bíblia. Não é uma revelação extra-bíblica, é a própria Bíblia que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo e vamos usar e vamos aprender. Mas aí eu vi então que, por coincidência, que eu não tinha percebido antes, são 6 esferas, né? São 6 dimensões de números que Deus registrou. E eu falei, interessante. Então, nas minhas viagens lá na minha casa, eu estava estudando um pouco e eu comecei a perceber que existem outros aspectos que nos envolvem, que dizem respeito ao número 6, só para explicar como é que eu cheguei na ministração do texto de hoje. Vocês já me ouviram falar algumas vezes aqui, aquele texto das obras que nós podemos fazer da parte do Pai. Nós temos Paulo que nos revela isso em 2 Coríntios capítulo 3, que nós podemos produzir ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então são 6 dimensões de obras que o Senhor nos dá para nós realizarmos, porque o 6 é um número associado ao homem. Por quê? Porque o homem foi criado, por exemplo, no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia da criação. Então, o número 6 fica, de uma certa maneira, associado à realidade dele. Nós vimos, por exemplo, que, como eu falei, a palavra de Deus diz que um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia para o Senhor. Então nós podemos imaginar que o homem sendo criado no 6º ano e nos 6 primeiros anos nós tivemos a criação. O 7º dia foi o dia que o Senhor tirou para o seu próprio descanso, para ele reinar sobre a criação. E nós sabemos que nós teremos o reino milenar, o último milênio é um reino de Jesus. Podemos então entender que para o homem nós vamos ter, enquanto humanidade, 6.000 anos. É uma boa inferência. Mas é interessante pensar que Deus criou o homem triuno. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Eu vou organizar um pouquinho textos da palavra para a gente poder chegar no conteúdo. Ontem me zoaram aqui no Celebrando que eu falo muito rápido, eu estou tentando falar mais devagar um pouco. Estou fazendo cura interior e terapia para isso, mas eu quero que a gente possa viajar juntos, né? Então Paulo, ele fecha a carta aos Tessalonicenses dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que coisa interessante. Então Paulo diz que nós temos corpo, alma e espírito, tá certo? Então é interessante que a dimensão aqui parece que fica 3. O número 3 parece que passa a ser um número do homem, né? Eu queria que você guardasse isso, porque eu quero tratar isso aqui mais à frente. Tudo bem que nós somos 3, corpo, alma e espírito, 3 em um só? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só Deus em 3 pessoas que interagem, se manifestam, amém? Ok. Então a palavra de Deus nos dá 6 padrões de obras, como eu falei: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O homem é focado, então, de uma certa maneira, no número 6. Então, agora vamos para o texto base dessa ministração, que isso aqui foi só um preâmbulo para a gente encaixar algumas coisas na palavra que eu quero compartilhar com vocês. Abra no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 1 a 10, e nós vamos ficar nesse texto nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 2. Se você não achar, acompanha aqui comigo na frente, também está na tela, pode te ajudar também. Então, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, a mãe biológica de Jesus, Maria. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho.
Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai-a ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém. Então esse texto, eu fui parar nele justamente por causa das 6 talhas, só para vocês entenderem, né? Quando fala em 6 talhas, por que não 8, ou por que não 7, ou por que não 12, ou por que não 50 talhas? Entenda que nada na Bíblia está lá por acaso. Toda a Bíblia, ela tem conteúdos grandes que a gente consegue entender num primeiro momento, quando a gente está chegando a Jesus, a gente lê, a gente consegue firmar conceitos, imagens e tudo mais, né? Princípios. E conforme nós vamos aprofundando a nossa vida com o Senhor começa então a revelar os seus segredos. Existem profundidades na palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro que ele é eterno. Você pode reler os mesmos textos e você vai aprofundar a sua experiência, ele vai falar ao seu coração, vai trazer um entendimento novo, vai trazer um poder diferente para a sua vida, porque a Bíblia é a revelação do próprio Deus. Então não é um livro que você lê de capa a capa, ufa, li, acabei, vou ler outra coisa. Não, se você ler de novo, você vai perceber na sequência algo que você não viu na primeira vez, e você vai começar a perceber as conexões entre textos e princípios e valores e sistemas de Deus se manifestando. Aqui, por exemplo, quando diz que 3 dias depois houve um casamento, é porque, na verdade, nós estamos esperando a partir de Jesus. Jesus, ele falou que ele ainda ia ficar 2 dias, ele deu ali o recurso para o bom samaritano, cuidando 2 dias, porque no 3º dia nós iríamos ser reunidos a ele. Então, o 3º dia é quando acontecem as bodas do Cordeiro, amém? O 3º dia é quando Jesus encontra com a noiva, aleluia. Então a figura, o primeiro milagre de Jesus ser 3 dias depois, não importa do que, mas 3 dias depois há um casamento, entenda que ele está nos chamando para esse casamento, entenda que ele quer registrar alguma coisa profética no seu coração, e você pode marcar isso, mesmo que você não entenda tudo completamente. Mas eu achei interessante, as 6 talhas de pedra, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, já escrevi sobre esse texto. Eu nunca tinha aprofundado esses aspectos, por isso que eu estou impactado com isso. 6 talhas de pedra está dizendo alguma coisa do limite do homem. E qual é o limite do homem? Deixa aí um dedo aí, ou então acompanha com a gente aqui, Ezequiel 11, de 19 a 20. Tem algo na Bíblia que nos ajuda a entender. A Bíblia explica a própria Bíblia, amém? Você vai encontrar na Bíblia a revelação que te leva para um outro texto para você entender melhor alguma coisa. Então aqui em Ezequiel capítulo 11, nós vamos ler o 19 e 20, nós vemos o Senhor falando acerca do seu povo, Israel, profeticamente o seu povo ampliado, dizendo: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de... E foi interessante hoje, porque a Cris ministrou tanto sobre coração hoje aqui no louvor, a gente não combinou, eu vou falar exatamente sobre isso, eu não falei durante o louvor, porque o Senhor trabalha de uma maneira tão tremenda, tanta convergência, não é? Então, tirarei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 20, para que andem nos meus juízos, nos meus estatutos, e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Junto com esse texto, eu quero ler também Ezequiel 36, 25, 27, um pouquinho mais para frente, porque daí vai ajudar a gente a sair do coração de pedra para o coração de carne, que nós estamos vendo aqui nesse texto de Ezequiel, e aprofundar um pouquinho a mais com esse segundo texto de Ezequiel, em que nós lemos assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Está purificados na sua Bíblia? Purificados de todas as vossas imundícias e de todos os ídolos vos purificarei.
O próximo, dar-vos-ei um coração novo, veja, a mesma figura, porei dentro de vós um espírito novo, veja, a mesma figura, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então o Senhor quer fazer alguma coisa na vida das pessoas. Ele quer tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ele quer dar do seu espírito e para fazer isso ele quer nos purificar do nosso pecado e da nossa imundícia. Amém? Você está entendendo isso? Essa é a pregação do Evangelho de Jesus. Quando o Senhor Jesus convence pelo seu Espírito Santo que nós somos pecadores, sem arrependimento de pecados não há salvação. Muitas vezes você fala de Jesus com alguma pessoa e a pessoa fala, mas eu sou bom, eu não sou pecador. Tem gente muito pior que eu. Porque a gente tem a vida normal, a gente quer achar que na média nós somos melhor do que todos. E provavelmente nós somos melhores que a maioria, né? Mas tem gente muito pior que eu, é verdade. Agora, o melhor homem que possa ter na face da terra, ele é imundo diante de Deus. Porque ele está imerso nos seus pecados. E o Senhor precisa nos purificar destes pecados. É só o Senhor que pode fazer isso de cada um de nós quando nós nos arrependemos. Porque se eu não reconheço que eu tenho pecado, ele não tem como me lavar. Eu não estou apto a receber a intervenção dele na minha vida. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer aonde eu estou. Então, voltando lá para o texto de João, as 6 talhas de pedra que estavam ali, naquele lugar, João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, nós vamos ver que as 6 talhas de pedra, está aí, que os judeus usavam para as purificações. Então vamos fazer uma conexão aqui, que estas talhas de pedra, elas eram usadas para purificação. As talhas de pedra eu quero usar como uma figura do nosso coração, antes de conhecer a Cristo, mas também algumas vezes, infelizmente, depois. E veja, nestas talhas de pedra, era possível caber, então, 2 ou 3 metretas. 2 ou 3 metretas cada metreta, eu fui pesquisar, cabem mais ou menos 40 litros de água. 40 litros de água. Então 40, que é um número que na Bíblia, entenda que 40 significa quantidade necessária para a preparação do novo. Algo vai acontecer. E por que esse número 40 ele é tão importante? Por exemplo, Jesus, quanto tempo, quantos dias e quantas noites ele jejuou no deserto? O que aconteceu com Jesus depois que ele saiu do deserto? Começou seu ministério público. Então, os 40 dias marcam que foi o tempo necessário para algo acontecer. Jesus venceu a Satanás no deserto e Jesus foi começar o seu ministério a partir disso. Quantos dias e quantas noites durou o dilúvio? 40 dias. Por quê? Porque foi o tempo necessário para que o juízo do Senhor se estabelecesse sobre a terra e a partir dali ele começou algo completamente novo, o novo tempo, a nova terra refeita e para recomeçar, jejuns, desertos, dilúvios, apontam para alguma coisa. Então 40, a dimensão de 40 litros de água significam que o Senhor estava ali apontando para fazer algo novo. Amém? Vocês estão indo comigo? Vocês vão prestar muita atenção hoje para a gente ir junto e chegar lá. Amém? Então, Jesus disse para eles, pode virar mais um. Enchei as águas, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Amém? Totalmente, se cabiam 2 ou 3 metretas, eu posso entender que eles encheram de 3 metretas. Encheram completamente. E aqui eu quero começar a estabelecer algumas coisas com você. Quando a gente viu no começo que nós somos tridimensionais, e nós temos 3 manifestações, corpo, alma e espírito, e Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eu quero que você entenda que se eu pegar uma matemática simples, não quero fazer doutrina disso, eu quero trazer algo profético para você. Se eu estou completamente com Deus, se o meu número é 6, eu estou pleno na minha humanidade, porque tenho os meus 3 com os 3 de Deus, e aí eu sou
pleno em Deus, na dimensão de humanidade que Ele me estabeleceu para viver. Você está entendendo isso? 3 mais 3 são 6 na matemática moderna. Por que no casamento não tem o mesmo efeito? Porque o Senhor ele foi muito claro de dizer que no casamento o marido se une à sua esposa e serão os dois uma só carne, ou seja, continuam um só corpo, alma e espírito, e eles não se somam em 6, porque uma mulher ou um marido não podem completar uma outra pessoa. A única maneira de alguém ser realmente completo nesta vida é pela vida de Deus em nós. Você está entendendo isso? Uma mulher ou um marido, se você está só, não é o que você precisa para ser pleno nessa vida. Você precisa da plenitude de Deus em seu interior. Mas para eu dizer isso, eu tenho que botar um texto. Então abra comigo em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. O Senhor nos quer plenos, amém? Você consegue entender isso? O Senhor quer a plenitude para a qual Ele nos criou, e a nossa plenitude nessa vida só é possível com o Senhor em nós. Veja essa revelação de Paulo, capítulo 3, versículo 14 de Efésios. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, Paulo está falando de realidades interiores. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, Cristo no vosso... Aonde? Vocês estão aqui? Amém. Coração. Cristo no nosso coração. Pode virar. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para quê? Para que sejais tomados ou preenchidos de toda a plenitude de Deus. Quanta plenitude de Deus? Toda. O Senhor quer estabelecer em nós a plenitude dEle. Jesus da glória. É claro que quando você se converte, você fala lá, convidei Jesus para entrar no meu coração, não é isso? Veja, por exemplo, esse texto aqui, o João. Vamos lá para o Evangelho de João, ou então acompanha comigo aqui, 14, 23. Olha o que Jesus fala em João 14, 23. Vamos virar bem a Bíblia aí, vamos encher de texto, para a gente conseguir estabelecer um fundamento. 23 do 14. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem vem fazer morada? Jesus e o próprio Pai. É isso que ele está falando. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando nós recebemos a Jesus pela salvação, Jesus vem e nos dá acesso ao Pai no nosso mundo interior também. Mas está faltando algo. Paulo fala, vamos viajar um pouquinho para a gente voltar lá para João. O texto diz assim, mantém o padrão das sã palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Paulo fala o que? Vocês sabem, o Espírito Santo que habita em vós. É que eu não gosto de falar nada sem ter o texto de fundamento. Então nós vimos que Jesus diz que Ele e o Pai virão habitar em nós, e nós vemos que o Espírito Santo habita em nós, e Paulo chama isso da plenitude de Deus. A plenitude de Deus, o acesso à plenitude de Deus em nós nos é dado pela fé na sua palavra e pelo ensino da sua palavra. Mas agora vamos voltar para o texto de João e nós vamos ficar lá até acabar. Porque a questão agora é entender a nossa vida. Voltar para o Evangelho de João, capítulo 2, das bodas de Caná. E o que nós vemos ali, então, é que as talhas, elas eram para purificação.
A água das talhas de pedra era para purificação. O texto que Jesus fala, que ele vai purificar a sua noiva pela lavagem de água, pela palavra, nos revela que não há maneira de purificarmos os nossos pecados se não for pela revelação de Jesus Cristo e pela sua palavra em nós. Lavagem de água pela palavra. Agora, muitas vezes, alguns chegam para Jesus e querem só que ele resolva os seus problemas. Ou querem ser religiosos, ou querem receber alguma bênção, alguma graça, algum favor. Ora por mim, faz alguma coisa por mim. Mas o Senhor, Ele quer que a plenitude dEle esteja em nós, para que nós sejamos plenamente limpos e lavados pela Sua palavra. E aí nós chegamos nessa dimensão aqui, então, de que encheram as talhas totalmente, pode virar versículo 8, e então lhes determinou, tira agora e leva ao mestre-sala. Jesus não estava numa festa de carnaval, chamava mestre-sala o cara que era o mestre de cerimônias daquele casamento, e agora você precisa entender. O que foi visível foi feito nas talhas, foi feito nas águas, sendo derramadas plenamente, totalmente, e aí os caras pegaram aquelas talhas de água e levaram. Naquele momento que eles levaram, obedecendo à voz de Jesus, o que chegou do outro lado foi o melhor vinho. O milagre aconteceu depois que a água foi depositada e Jesus falou, leva agora e apresenta lá para a autoridade desse lugar. E é isso que eu quero que a gente possa entender. O que nós estamos buscando como igreja cada vez mais é ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. A figura do vinho é a figura do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que em Atos capítulo 2, quando eles foram derramados ali em Pentecostes, eles pensaram que, as pessoas que olharam de fora pensavam que aqueles crentes estavam bêbados. Você já leu isso? Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles não estavam agindo como seres humanos normais ou como religiosos normais. Alguma coisa aconteceu de alegria, de transbordamento, de manifestação de línguas, de manifestação da presença do Senhor. Tudo aquilo aconteceu naquele lugar porque eles foram tomados e cheios do Espírito Santo. Agora, por que eles foram cheios do Espírito Santo naquele lugar? Porque eles perseveraram alguns dias no cenáculo, orando, lendo a palavra. Eles receberam a palavra do Senhor, fica até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, permaneçam naquele lugar até que vocês possam transbordar. Então o que eles tinham que fazer? Lavagem de água pela palavra. O Espírito Santo não tinha vindo ainda. Eles tinham que confessar pecados uns aos outros. Eles tinham que perseverar naquele lugar até que o Senhor trouxesse sobre eles o que tinha prometido. Enquanto não acontecesse, não era hora. Eu compartilhei com vocês aquele dia que dos 500 foram 120 que ficaram. Talvez aqueles 380 tiveram coisa mais importante para fazer do que está no fato mais marcante da história da igreja, que foi o derramamento do Espírito Santo. Curiosamente, 120 pessoas, 3 metretas com 40 de plenitude e 120. Você percebe como os números da palavra eles são poderosos, eles trabalham com alguma revelação de profundidade. E o que acontece? Nós queremos mais do Espírito Santo em nós. Mas sabe o que nós fazemos para isso? Nada. Ou quase nada. Nós não estamos afim. E sabe o que é isso? Isso é um coração de pedra para crente. Porque é mais cômodo viver a minha vida de qualquer jeito. Porque é mais cômodo eu tratar o meu dia a dia da minha maneira de ser. Não tenho tanto tempo assim para ler a palavra. E se eu não tenho tempo para ler a palavra, a lavagem de água pela palavra que o Senhor quer fazer na minha vida, não vai acontecer. E sem eu ser lavado pela palavra, eu não posso receber mais do vinho novo do Espírito Santo. E se isso não acontece, o Senhor está esperando, porque a parte dele ele fez toda. E ele vai fazer o quê? Ele vai dar para outro. Ele vai dar para outro. Ele não vai para a obra dele, porque eu ou você não queremos. Está amarrado em nome de Jesus que nós não queremos, mas ele vai passar a outro. E sabe o que acontece naquela festa? Aquela festa ela aponta para a realidade da vida. Vamos para o último versículo. A realidade da vida ela é manifesta nesta fala do mestre-sala, porque ele diz o seguinte: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A vida é exatamente essa festa. Todo mundo faz o melhor enquanto pode.
Lembra que nós lemos Eclesiastes capítulo 12, a Fúvia trouxe aquele dia? Lembra do teu Criador antes que venham os dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Porque sabe o que acontece? Essa é a figura da vida. Todo mundo começa bem, jovem, cheio de sonhos. Eu vou fazer, e vou acontecer, e vou ser isso, vou fazer aquilo, vou para tal lugar, vou comprar, vou ser, vou acontecer. Toda a glória da minha vida vai se manifestar. E para alguns até se manifestam, cada um recebe na sua dimensão. Mas sabe o que acontece depois de um certo tempo? Este vinho acaba. E aí tem que se contentar com o inferior. E vai se contentar com um inferior, e vai se contentar com um inferior, e vai se contentar talvez a ter uma clínica para idosos, bem idosos, que alguém pelo menos dê comida e dê um teto para dormir, porque a vida acaba. A realidade e a falsidade e a ilusão deste primeiro vinho, esse vinho faz com que as pessoas fiquem bêbadas, ou literalmente ou figuradamente bêbadas, achando que estão acontecendo e estão sendo, e ficam embebecidos com o seu sucesso passageiro, ou com o seu casamento de sonho, ou com a sua vida profissional, ou com o carro, ou com o que quer que seja, que conquistaram, e fala, consegui! E o que é isso? Correr atrás de vento. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? É o vinho da festa, que acaba, e que depois precisa de um inferior, e um inferior, e um inferior. O Senhor trabalha ao contrário. Ele nos chama para o melhor vinho depois. Não importa o que você está vivendo. Você pode e deve agora experimentar o melhor vinho agora, porque o melhor vinho que ele tem, ele deixa para o final. E quando a nossa vida vai andando, pode vir até, os anos podem vir, né, Pastor Paulo, que o vinho novo vem melhor. Quer uma coisa mais tremenda do que poder experimentar, o Pastor Paulo Irmã Dulce, nessa etapa da vida, vivendo dessa maneira? O vinho novo dos últimos dias é o melhor, porque ele não é natural, ele não é material, mas ele é espiritual. Ele é a revelação do Espírito Santo em Deus. Tudo isso vai passar. E aqui em Alphaville as pessoas têm um pouco essa questão das coisas, das casas, dos condomínios. Tudo isso aqui vai virar pó um dia. E diante de Deus isso aqui não tem valor nenhum, não há nada para apresentar. Você pode apresentar o seu currículo, você pode apresentar todos os títulos do cartório, você pode apresentar todas as suas contas lá no céu, não vale nada. Mas esse vinho novo, ele nos leva à eternidade. Esse vinho novo é o que se manifesta depois, porque pensa um pouco. Estava pensando nisso, lendo às vezes Às vezes os caras mandam essas biografias de alguém que viveu muito tempo e tudo mais, e quando o cara chega no ápice do conhecimento dele, ele morre. E o que faz com aquilo? Enterra no cemitério. A mente mais brilhante, o Stephen Hawking lá, que teve uma mente brilhante, ele tentou digitalizar a mente dele num computador lá, não sei se fez ou não fez, preservar aquilo. Mas eu quero dizer o seguinte, pensa um pouco ao contrário, nós somos de Jesus. E nós conhecemos a Cristo em alguma etapa da nossa vida e nós vamos desenvolvendo a nossa experiência com Ele. E vamos conhecendo mais do Senhor, vamos conhecendo mais da palavra, vamos conhecendo mais do Senhor, vamos sendo mais frutíferos. O que você acha que acontece com isso? Chega a 95 anos, 100 anos de idade, morre e perdeu tudo? Não! É exatamente a partir daquele momento que nós vamos começar a usar tudo aquilo que nós recebemos e construímos aqui, porque o que nós fizemos e construímos não fica aqui, porque é eterno. É por isso que Paulo fala para a gente fazer ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. É por isso que nós somos chamados a ser abundantes na obra do Senhor. É por isso que somos chamados a focar no que é eterno e não no que é passageiro, porque o que é passageiro é como aquela talha de pedra que fica aqui e não tem valor para nada. Mas se você e eu entendermos que o Senhor nos quer purificar pela palavra, para nos dar do seu vinho novo, que é excelente, que é melhor, e é eterno, e começa a cada dia e você recebe mais e você tem mais, e você recebe mais e você tem mais, você vai mudar a sua preocupação, a sua prioridade, o seu foco de vida, para pensar no que é eterno, e você vai ter os recursos espirituais para fazer isso. Sabe o que aquela talha de pedra fez enquanto ela saiu de um lugar ou outro para virar vinho? Nada. Sabe o que aqueles servos que carregaram aquela talha fizeram para virar? Nada. Sabe o que mudou aquela talha? Jesus falando, pode levar.
E eu imagino o Senhor Jesus falando para você e para mim acerca dos anjos à nossa volta, o Espírito Santo de Deus. Pode levar agora, porque a transformação vai acontecer. Pode levar esse querido, essa querida, porque a água está dentro, porque o vinho novo, o processo do milagre já aconteceu, o processo do milagre já está aí e vai ser manifesto agora para a minha glória, diz o Senhor. Porque Ele é glorificado quando nós podemos fazer algo impossível a seres humanos fazer. Gostei que a Lucineide está na unção. Amém. Tem mais gente na unção. Queridos, como igreja, nós nos reunirmos todos os domingos é bênção. Hoje faltou ter um tanto de gente, a gente, não veio fulano, não veio ciclano, e a gente, que legal, fomos abençoados, vai melhorar o nosso sistema de som, glória a Deus, isso é bênção. As crianças estão bem cuidadas, glória a Deus. A gente tem um culto que a gente puxa na adoração, a gente sente a presença de Deus, não é isso? Glória a Deus. Aí cada dia tem alguém pregando, pregadores maravilhosos que Deus nos tem dado aqui para ouvir, glória a Deus. Agora, sabe o que isso faz de diferença real na nossa vida? Muito pouco. Porque o que faz diferença na nossa vida é você um dia falar de Jesus para alguém e essa pessoa se converter pela sua pregação. É você ver a transformação de alguém que você conheceu no pior estágio. E essa pessoa ser transformada e você falar, eu estava lá, eu fiz parte disso, o Espírito Santo agiu comigo, glória a Deus. Queridos, nada se compara a isso. E se nós como igreja, nós ficarmos curtindo essa outra parte, ela é bênção. Venha todo domingo, venha nas terças, vai na célula. Isso é bênção, isso é necessário, glória a Deus. Mas se você nunca vê alguém chegar a Cristo pela tua vida, você perdeu a maior parte da festa de casamento. O que faz diferença é isso. A gente que acompanha desde o começo aqui é gostoso, que a gente pode ver as vidas, a gente pode saber quem se converteu aqui, a gente pode ver o que Deus está fazendo, é uma delícia, é uma bênção, mas muito mais legal é quem traz alguém. Eu gostei, por exemplo, quando o Willi deu o testemunho, que falou que da turma dele, todo mundo achou que qualquer um podia se converter, menos ele, não é isso que ele falou? Lembra quando ele falou? Esse não. E Deus tem prazer em alcançar esses. Eu já trabalhei com algumas pessoas que, eu falo, não é possível, esse cara nunca vai querer nem ouvir do Evangelho. Se ele se converteu ou não, não sei, porque o jogo não acabou, mas eu pude lançar algumas sementes, sabe por quê? Porque eu compartilhei hoje, depois ouça no grupo de WhatsApp da igreja, você pregar o Evangelho para alguém, de toda a sua força, seu entendimento, a sua unção e a pessoa não se converter, não se preocupe com isso, amém? Por quê? Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus não faz? Ele não prega. Ele usa a sua boca enquanto você está pregando. Mas eu não sei pregar. Você sabe o que Deus fez na sua vida? Conta isso. Você sabe João 3,16 de cor? Fala o versículo. Você, não estou formado, sou convertido há pouco tempo. Conte o que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é o que você fala, não é a sua argumentação. Se você não é um pregador, pode ser que Deus vai te tornar um pregador, pode ser que Ele te chamou para outra coisa, pouco importa. Mas a mensagem você tem em você mesmo, você é a mensagem. A sua vida é a mensagem, a sua vida é a pregação do que você crê, a sua vida é a referência que Deus quer usar para alcançar pessoas. E aí quando você pregar para um monte de gente que vai embora e não se converte, você se acredita no céu para a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte? Vem alguém que você fala pouquinho e a pessoa se converte. Eu adoro quando isso acontece. Às vezes chega a pessoa, você fala, pois é, Jesus te ama. Eu quero me converter. Calma, eu nem preguei ainda, né? Por quê? Porque alguém já pregou. Alguém já orou, alguém fez a obra. E aí Deus prepara o presente para você. De você ser aquele que vai fazer o parto. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos jejuando para ter mais do Espírito Santo. E mais do Espírito Santo é para quê? É para pregar. Se não for para pregar, não tem sentido. Agora é para pregar. E é porque a gente quer ver salvação dos nossos queridos. Se a gente não vê a salvação dos nossos queridos, o que isso significa? Nada, porque o jogo ainda não acabou. Enquanto eles estiverem por aqui, enquanto nós temos acesso a eles, enquanto nós estamos falando, nós temos que fazer o que o Senhor nos chama a fazer, que é pregar, testemunhar. Chega uma hora que não adianta mais falar, mas você tem que continuar vivendo a sua pregação. Porque a pessoa olha para você, ela sabe o que você falou para ela. Ela não vai esquecer o que você pregou, ela sabe. Ela te olha, oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bom? Oi, tchau. Está lá a pregação. Você agora é a pregação viva. Essas 3 semanas que nós tiramos, é para nós estabelecermos um memorial
Um memorial. É a segunda vez que a gente faz jejum pelos nossos queridos, não é? Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer jejum e oração até converter todos, em nome de Jesus. Ano após ano, nós vamos continuar jejuando e orando, nós vamos continuar jejuando e orando até aquele dia. Se acabar o tempo, aí acabou o tempo, aí Deus é o Senhor do tempo, Ele fala, agora não dá mais. Agora, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer. Qual é o nosso trabalho, então? Lavagem de água pela palavra. O que tem na minha vida que não serve? O que tem na minha vida que Deus está me confrontando, que eu preciso me arrepender, que eu preciso decidir mudar? Porque quando você ouve a palavra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o Senhor está falando com você e você não muda, sabe o que é isso? É o coração de pedra. O coração de pedra, Deus não age. Quando nós abrimos o coração, Ele transforma o coração de pedra em um coração de carne. Temos que obedecer a palavra. Temos que obedecer a palavra. É verdade, Ele escreveu os mandamentos na pedra. Os mandamentos estão nas pedras do nosso coração também. Mas é para ser transformado por um coração de carne. Meu querido, minha querida, você quer mais do Espírito Santo de Deus? Nós vamos viver isso. Mas saiba que a melhor maneira de você manifestar o poder de Deus é pregando o Evangelho. É compartilhando a palavra. É ali que se manifesta. Nós vamos ter experiências aqui, nós vamos rir, nós vamos chorar, vamos alegrar, vamos ver o derramamento do Senhor na nossa adoração. Isso é tremendo, isso é poderoso. Eu quero, mas o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo para pregar, em nome de Jesus. Então, não pare. Se você não tinha jejuado nas 2 semanas que passou, não tem problema nenhum. Essa é a sua semana. Esse é o seu tempo. Se você estava orando por pessoas ainda que não aconteceu o que você queria, aprofunde essa semana. Se você quer mais do Espírito Santo, aprofunde nessa semana. Não tenha o coração endurecido como um coração de pedra. Deixe o Senhor trazer o seu coração para um coração de carne. Essa pode ser a semana que muda a sua vida. Você abraçar junto com a gente essa diferença em nome de Jesus. Amém?